Oi, pessoal, tudo bem? Amanda Vancetti aqui, trazendo muito mais expansão de consciência e insights poderosos. Vamos lá, bora expandir? Vem comigo então. Protagonismo. Esse é o tema do vídeo de hoje e vou trazer este tema de uma forma bem expandida, bem ampliada, para que a gente consiga compreender de forma leve, clara e objetiva o que realmente é viver de forma protagonista. Bora lá? Já começa o vídeo explicando que protagonismo não é apenas compreender que você tem que ser o dono da sua história, você está escrevendo sua história, você tem que ser o mestre da sua vida, não dá para ser influenciado. Lógico que a gente precisa lembrar que o antônimo, né, o oposto do protagonismo é a estratégia de funcionamento vítima. Então, quando eu não sou o protagonista, eu sou vítima, né? Quando eu não estou funcionando num padrão protagonista, eu estou funcionando num padrão vítima. E o que é o padrão vítima? Todas as pessoas têm a culpa e a responsabilidade pela minha vida, menos eu. Então, eu tô assim porque o governo diz isso, porque o sistema, porque o patriarcado, porque a minha mãe, o meu pai, meus irmãos, minha escola, meu professor, a minha faculdade. Todas as pessoas têm responsabilidade pela minha vida, menos eu. Essa é a estratégia de funcionamento vítima. Quando a gente começa a se comportar e compreender que nós somos origem e que tudo começa e termina na gente, o que isso significa, Amanda? Todas as situações que eu vivo na minha vida foram criadas por mim. Não, Amanda, eu não escolhi ser assaltada. Em algum momento da sua existência, em alguma parte da sua energia, você tinha algo em ressonância com esse assalto, ou um trauma, uma situação, uma energia que precisava ser liberada, transmutada, observada, colocada à luz da consciência, para que você pudesse transformar e ressignificar a sua experiência ou a experiência de algum ancestral seu que passou por isso e precisava deste olhar, deste cuidado. Sei que é bastante informação, mas vem comigo, acompanha que vai dar para entender legal. Quando eu comecei o processo de autoconhecimento, eu lembro que uma das primeiras ferramentas que eu tive acesso foi o Enneagrama. Já falei dela algumas vezes aqui para vocês. E se você não conhece, recomendo fortemente estudar. Ela classifica 9 eneatipos principais de personalidade. E o meu eneatipo é o eneatipo 2, o eneatipo ajudante, a pessoa que serve, a pessoa que cuida. Então, o que me motivou e que estruturou toda a minha personalidade ao longo da vida foi essa energia de ajudar, de cuidar, de nutrir. Porém, como a gente já conversou em outros vídeos, essa energia de ajudar, cuidar e nutrir o outro era apenas um mecanismo de defesa e uma estratégia para que eu não olhasse para minhas questões. E aí que entra o nosso tema de hoje, que é o protagonismo. Quando a gente está cuidando do outro, ajudando o outro, salvando o outro, a gente não está olhando para as nossas questões. Então, quando eu preciso cuidar de fora, do lado de fora, do outro, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu filho, do meu vizinho, do meu colega, do meu professor, do meu chefe, do trabalho, todas essas energias são energias externas a mim. E aí, como é que a gente compreende essa energia do protagonismo num próximo nível? A gente precisa compreender que nós somos origem, que tudo começa e termina na gente. Então, vamos lá. Amanda, eu não criei este assalto, eu não escolhi este assalto que eu vivi, essa violência, esse trauma, essa energia ruim, eu não criei, eu não escolhi isso de forma consciente para mim. Porém, em alguma informação do seu sistema, em alguma situação, ou no seu inconsciente, no seu subconsciente, existia uma informação que você precisava passar por essa experiência, que estava em ressonância com essa energia, para que você criasse a consciência necessária. Então, vamos lá, a expansão. Tem vezes que a gente não aprende no amor, tem vezes que a gente aprende pela dor. E aí é que entra essas desordens do sistema. Porém, independente do tamanho da desordem, independente do tamanho da dor, independente da situação que você se colocou, o que importa aqui é a gente compreender que essa energia sou eu quem estou vivendo porque tem algo para eu aprender. Sou eu quem criei. Qual foi a parte minha que criou essa situação? Qual é o aprendizado que está aqui disponível para mim?
Por que eu estou passando por essa situação? De uma forma consciente e presente. De forma protagonista, quando a gente compreende que tudo começa e termina na gente, que é a gente quem cria absolutamente todas as situações. Eu não escolho o que eu vivo, mas a forma com a qual eu vou lidar com essas situações, sou eu quem escolho. E aí, de novo, a gente esquece que o nosso consciente, as formas de pensamento que a gente carrega, não simbolizam e nem representam 100% do nosso sistema. Pelo contrário, o nosso consciente, se você não se trabalha, se você não se busca, se você não está num processo de evolução, no começo do processo, ele representa apenas 5%. Ele tem 5% de força de criar a sua realidade. Então, o que isso significa? O meu pensamento, quando eu não me limpei das minhas crenças, quando eu tô ainda muito limitado, quando eu ainda não me expandi, não evoluí, não me conheço, não sei sobre a vida, não sei sobre as leis que regem o nosso sistema, não sei de nada, a gente tem apenas, com o pensamento, 5% de força de criar a realidade. Então vamos lá. Quero criar, sei lá, 100 mil reais na minha conta. Beleza, pensei. O tempo, a velocidade para que este pensamento se materialize é muito maior do que quando eu coloco esta programação no meu subconsciente inconsciente. O subconsciente inconsciente, que é a parte da gente que a gente não enxerga, com os pensamentos, se você não se desenvolve. Lembrando que, de novo, o mergulho no autoconhecimento, ele é isso. É a gente mergulhar para dentro da gente e olhar para essas coisas que estão nessa nossa programação. O que é a programação? O subconsciente e consciente, né? Eu não fico pensando, respira, pisca, coração bate, pulmão, faz aí a troca carbônica, né? O intestino, faz o que você tem que fazer. Porque se eu tivesse que pensar em tudo isso, meu sistema ia colapsar, eu não ia dar conta. Então, essas informações ficam armazenadas no subconsciente, inconsciente. E, de novo, qual que é a prova disso? Teu coração tá batendo, meu filho. Teu intestino tá funcionando, teu pulmão tá funcionando. Entendeu? Você tá piscando, você continua respirando sem precisar pensar em respirar. O coração continua batendo sem precisar pensar em bater, né? Então, o que acontece? A gente precisa observar nas nossas formas e padrões de comportamento aonde que está a desordem, aonde que está o caminho ali que está criando algo que eu não estou contente. Vamos voltar, por exemplo, dos 100 mil reais. Se eu quero criar 100 mil reais na minha vida, eu preciso primeiro compreender que as duas chances, as duas forças têm poder. Porém, aonde está a maior força? A maior força em percentual, em tempo, em velocidade, em força de verdade de criar a realidade tá no subconsciente e inconsciente. Então, não adianta eu com o meu consciente pensar, preciso criar, escolho criar 100 mil reais na minha conta, se o meu subconsciente e inconsciente tá carregado de informações de que eu não sou merecedora, de que eu não valho 100 mil reais, de que eu não consigo, de que eu não posso, de que a minha ancestralidade não vai me aceitar se eu tiver dinheiro. Todas essas informações, elas precisam ser reeditadas, transformadas. E a gente volta mais uma vez para o nosso protagonismo, que é aqui que entra a grande virada de chave. Sou eu quem sou responsável por todas as formas de energia que eu crio na minha vida. Eu colho aquilo que eu planto. E como é que eu planto? A partir da consciência. Não apenas os pensamentos, mas a consciência observadora por trás deles que questiona. Por que eu estou pensando o que eu estou pensando? E aí vem cá. Tá, você quer criar 100 mil reais na sua vida, não é? Beleza. Mas, de novo, esses 100 mil reais estão pautados, baseados numa falta financeira que você tem? Te garanto que a falta financeira é reflexo de outras faltas que você ou a sua ancestralidade experimentaram. Então, de novo, e essas informações estão registradas aonde? No subconsciente inconsciente, que precisa ser reprogramado. Adivinha por quem? Não é o coach, não é o terapeuta, não é o psicólogo, não é a PNL, hipnose. Não existe ferramenta que é responsável pelo seu processo de desenvolvimento. Você é responsável pelo seu processo de desenvolvimento e ninguém mais.
E é por isso que aqui, gente, pelo amor de Deus, prestem atenção que isso é muito importante. Eu sou responsável única e exclusivamente pelo meu processo. Quando você assiste um filme, você não fica prestando atenção nos coadjuvantes. Você fica prestando atenção naquela pessoa que tá como protagonista da história. A gente brinca, né, que tem a proteção do protagonista e é por isso que ele não morre, que nem no Duro de Matar, o cara passa por um zilhão de coisas e não morre. Por quê? Porque ele é o protagonista da história e naquela história ele não morre. Então ele cria uma história todinha que ele vai lá, combate o cara do mal e no final das contas salva a garotinha, enfim, histórias, né, filmes. Só que dentro da sua história, a parte mais importante de todas é: para de querer ficar procurando pessoas para ajudar, pessoas para cuidar, porque enquanto você está cuidando do outro, você não tem ninguém cuidando da sua vida, porque o outro está cuidando da vida dele. Por mais que os seus papéis, os papéis que você ocupe, como mãe, como irmão, como filho, como pai, sobrinho, namorado, namorada, esposa, não importa. Estes papéis todos, eles não são você. Compreenda isso e você compreendeu a vida, entendeu? Eu não sei se ficou claro, tô nervosa. Tudo bem. Vou tentar de novo. Por favor, isso é muito importante. Você cria todas as formas de energia que você vive. Você colhe aquilo que você planta com a sua consciência. A gente acessa a nossa consciência a partir dos nossos pensamentos. Ok. Como está a qualidade dos seus pensamentos? Você tem passado a maior parte do tempo pensando de uma forma potencializadora ou de uma forma limitante? Você se questiona: como eu posso melhorar? O que isso está me ensinando? O que eu tenho para aprender? Ou você se questiona: por que comigo? Ai não, de novo não. Essas energias, elas acabam atrapalhando e limitando o seu processo. Para que a gente consiga expandir, crescer, evoluir e criar de forma consciente com os nossos pensamentos, com a nossa consciência, a energia que a gente deseja viver, a gente precisa fazer essa reprogramação e principalmente, o tema desse vídeo é isso. Se vocês não quiserem levar nada do que eu falei até agora e levar só isso, eu já vou estar feliz. Você é responsável pelo seu processo evolutivo e pelo de ninguém mais. Ai, mas o meu filho, ai, mas a minha mãe, ai, mas o meu irmão. O seu irmão é responsável pelo processo dele. A sua mãe é responsável pelo processo dela. O seu filho é responsável pelo processo dele. Ai, mas eu já entendi de coisas que ele não entendeu, mas eu já vi que o que ele tá fazendo vai dar errado e eu quero ajudar, eu quero proteger, eu quero salvar. Isso tudo que você tá fazendo é um mecanismo de defesa para não olhar para as suas questões. Número 2. O que acontece? Se você tira essa energia da pessoa, se você entrega para ela a cura, a solução, o caminho, ela não vai passar pelas experiências que ela precisa passar para moldá-la conforme aquilo que ela se comprometeu para viver neste plano. Vai lá, a Amanda, quando ela fez o acordo dela pré-vida, ela acordou que ela ia vir ser filha do Dinor, da Luciana, que com tantos anos ia acontecer tal coisa, que ia levar ela pra isso, que ela ia fazer esse curso naquela época com tal pessoa. É lógico que a gente não tem como controlar tudo e que não tá tudo 100% definido. A gente tá sempre mudando o tempo todo. Porém, não é meu papel dizer o que fulano deve ou não fazer em relação ao processo dele. Eu posso sim contribuir se a pessoa quiser, quando ela me pedir. Não tem essa de, eu quero ajudar meu marido. Não, porque ele tá muito mal. Ah, mas ele te falou que ele tá mal? Não, eu sinto. Tu ofereceu ajuda? Eu ofereci, mas ele não quer. Ponto. Para de criar na sua cabeça soluções para o outro. Para de criar na sua cabeça problemas que as pessoas às vezes nem têm.
Esse é só o seu ponto de vista. E, de novo, ser protagonista é se preocupar única e exclusivamente com o seu ponto de vista sobre você mesmo. Porque é nessa hora que você faz a reprogramação do subconsciente e inconsciente. Ai, nossa, olha lá, tadinho, precisa tanto de ajuda. E aí você tá se sentindo o quê? Se sentindo tadinho, precisando de ajuda. E é só por isso que você enxerga no outro. Eu vou botar uma imagem aqui para vocês compreenderem essa energia da lente. De eu só vejo no outro o que é meu. Literalmente, a gente só vê lá porque tem aqui. Nossa, naquele fulano arrogante pra caramba, Deus o livre, nossa senhora, tu viu o jeito que ele falou? Aí vai lá depois, recebe um feedback de alguma pessoa que se importa contigo. Olha, você foi meio arrogante naquela fala, cara, toma cuidado. Só vejo lá porque tem aqui. Da mesma forma como quando as pessoas vêm dizer, nossa, Amanda, você é muita luz. Eu falo, toda luz que você vê em mim mora em você. Porque ela não tá falando de mim, ela tá falando dela. É por isso que é desperdício energético, tomador, puxador com ofensas. Quando fulano vem me chamar de, como diz a música da Luísa Sonza, puta vagabunda interesseira, eu fazendo meu trabalho, escutando só besteira. Quando a pessoa chama ela de puta vagabunda interesseira, a pessoa tá falando de si, não tá falando dela. Que a Luísa Sonza é a Luísa Sonza. É o que a pessoa carrega dentro de si que ela oferece. Então, se eu carrego luz dentro de mim, eu ofereço luz. Se eu carrego mágoa, rancor, ressentimento, raiva, ódio, tristeza, é isso que eu vou oferecer. Vitimismo. Eu sei que é polêmico. Eu sei que talvez seja difícil de compreender todas essas energias e informações. Porém, como eu disse, a única coisa que importa e que eu sinto de verdade, que é o recado principal desse vídeo é: para de criar soluções para os outros, para de olhar para o processo do outro, para de buscar soluções para o outro, para de querer ajudar o outro e foca em você, foca em si melhorar. Cuidar de si já é cuidar do outro. Então, se eu como mãe quero que o meu filho seja feliz e que ele prospere, e quero que ele conquiste os sonhos dele, eu preciso ir atrás dos meus. A melhor forma de tu inspirar e ajudar alguém é a partir do exemplo. Vou contar uma história pra vocês. Uma mãe tava com o seu filho com diabetes e levou o garoto no médico. E o médico chegou pra ele e falou assim: volta aqui semana que vem que a gente vai conversar. Na semana seguinte, o médico disse pro garoto: você precisa parar de comer açúcar. Quando você fizer isso, você vai sentir dessa forma, vai acontecer tal coisa, você vai ter esse desejo, essa vontade. Mas você precisa compreender que pela sua saúde é importante você não comer açúcar. Aí a mãe do garoto olhou pro médico e disse: mas médico, por que você não falou isso semana passada? Por que você fez eu voltar aqui? Porque na semana passada eu comi açúcar. Eu fiquei uma semana sem comer açúcar para entender o que o seu filho ia passar quando ele parasse de comer. E, de novo, é a partir do exemplo que a gente consegue se compreender. Eu consigo te entender muito mais quando eu me entendo. Quando na minha vida, na minha história, eu já fiz reparos e ajustes. Agora, se eu tô cheia de mágoa, rancor, ressentimento, desordem, crença, padrões limitantes, meus e da minha ancestralidade, como é que a gente vai interagir? Aí vai lá pros relacionamentos. Eu quero um relacionamento feliz. Mas o seu relacionamento consigo é um caos. O seu relacionamento com a sua ancestralidade é um caos. Vai se relacionar os meus padrões e os da minha ancestralidade com os padrões da pessoa mais os padrões da ancestralidade dela. Faz os cálculos e vê onde é que vai dar. Confusão, lógico. BO, treta, confusão. É por isso que a gente se melhora e se desenvolve enquanto pessoa. Para ter relações melhores. Para curtir essa experiência terrena de forma leve, segura, tranquila. É por isso que eu me liberto dos meus padrões, liberto a minha ancestralidade dos padrões. Ressignifico e transformo. Coloco luz na sombra. Ilumina a inconsciência. Ilumina toda aquela forma de energia que estava ali sofrendo,
triste, magoada. Percebe que puxar a dor é uma estratégia completamente infantil e sem sentido. Eu fiquei magoado com o que a pessoa me falou. A pessoa tem o direito de falar o que ela bem entender, o que ela quiser. Aquilo só vai ter o significado que eu der. Faz sentido? Ai, gente, eu sei que é bastante coisa, bastante informação. E talvez demore um tempo para processar e talvez a gente continue falando mais e mais vezes sobre isso até internalizar a mensagem. Mas para hoje é isso. Compreenda que você, todas as formas de energia que você vive, é você ou alguma parte sua que cria, ou com lição, aprendizado, ensinamento, evolução e expansão. Todas as situações que você vive, que você está desconfortável, se questione. Qual parte minha criou essa situação? E qual aprendizado essa situação está me trazendo? E principalmente dentro das suas relações. Quando você está querendo ajudar ou salvar alguém, compreenda que a melhor forma de você ajudar aquela pessoa é ajudando a você mesmo. É olhando para o seu processo, é se melhorando enquanto pessoa, é se libertando de mágoa, rancor e ressentimento. É olhando com amor para todas as suas partes, aquelas que você se orgulha e aquelas que você sabe que precisa melhorar. Quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu cuido de mim, mais eu contribuo com a coletividade. Porque o meu processo evolutivo, ele é tão importante quanto o meu servir e o meu ajudar. Tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Gratidão infinita por te ter aqui, ser de luz. Eu te vejo, eu te honro. E é uma honra para mim poder contribuir. Até o próximo vídeo.